Jornal da Mix. Muito bem, vamos trazer esse assunto polêmico que gera dúvidas, gera controvérsias. A gente conversa agora com a Renata Rivetti, que é administradora, tem pós-graduação em psicologia positiva, com diversas certificações nacionais e internacionais sobre desenvolvimento de pessoas, até se especializar em felicidade no trabalho. E ela também é especialista no tema que está todo mundo falando agora, que é o fim da escala 6x1. A gente já trouxe a Renata aqui para falar no começo do ano passado, né? Inclusive tivemos um assunto, já tratávamos desse assunto, né, Renata? E agora vem aí como uma proposta de governo para a gente realmente mudar essa realidade no Brasil. Renata, bom dia, obrigada mais uma vez por aceitar estar aqui com a gente no Jornal da Mix. Bom dia, eu que agradeço o convite. Renata, a gente sabe que é polêmico, mas um assunto necessário. Eu estava falando aqui com os meninos que uma frase de Instagram me pegou esse fim de semana, que me fez refletir, além, né, do que é só questão burocrática ou que parece só ser uma questão de relação de trabalho. Mas a frase era a seguinte: imagina não querer que a pessoa descanse 2 dias na semana. Gente, é pesado? Porque a pessoa trabalha 6 dias, descansa só 1, e hoje quem está descansando só 2 não está dando conta, né? Então, realmente é um assunto que vai ter muito aí a ser debatido. A gente sabe que do jeito que está insustentável, né? A única certeza é que a gente precisa de mudanças. Você é especialista nisso, né? Na questão de felicidade do trabalho. Eu acho que mais do que a gente trazer o que pode se transformar o Brasil, a gente tem que saber se deu certo em algum lugar. A gente tem exemplos de países que já tentaram fazer essa escala, né? Mudar essa escala. Alguém que deu certo e alguém que não deu certo? A gente tem feito, até no Brasil, né? A gente fez o piloto da semana de 4 dias com a metodologia que a gente chama de 100, 80, 100, trabalhar recebendo 100% do salário, mantendo 100% dos resultados e trabalhando 80% do tempo. Então, o que a gente fez foram meses de planejamento para, de fato, as empresas entenderem o que precisa mudar para a gente conseguir se adaptar para uma jornada mais curta, né? E manter os resultados. E aqui no Brasil a gente teve 20 empresas, foram 6 meses de piloto e todas mantiveram depois dos 6 meses, né? Deu muito certo. A alta liderança falando que eles trabalharam melhor, a produtividade aumentou, o engajamento, reduziu impactos, né, na saúde mental, óbvio, como ansiedade, reduziu a ansiedade, reduziu a insônia, aumentou de alguma forma, né, o bem-estar. Mas a gente fez para empresas que eram do trabalho de conhecimento, né? Então tem contadores, tem publicitários, tem advogados. Fora do Brasil, a gente vê já o piloto acontecendo em fábricas, em hospitais. E aí, o importante seria justamente testar, porque a gente sabe que não é simplesmente mudar do dia para a noite, né? Hoje a gente vive aí uma grande improdutividade, um momento de muita distração ao longo do dia. Então, como é que a gente consegue melhorar o nosso dia a dia para, de fato, poder trabalhar menos e que seja bom para a empresa também, né? A gente tem que falar da sustentabilidade dos negócios também. Então, o que eu posso te dizer é, a semana de 4 dias para o trabalho de conhecimento aqui no Brasil deu super certo e a gente vai continuar testando para justamente entender o que é preciso fazer para a gente se adaptar em ambientes que são mais desafiadores, como uma fábrica ou um hospital. Pois é, Renata, até eu ia te perguntar sobre isso, quais tipos de empresas foi feito o teste, porque aqui na nossa região, por exemplo, Blumenau, região aqui do Vale do Itajaí, nós temos muito comércio, né, e daí eu fico pensando, comércio, vamos lá, pegar um mercado, por exemplo, que trabalha 7 dias por semana e tem a escala de trabalho ali do pessoal que trabalha no mercado, como fazer, né, para você diminuir essa escala sem ter que contratar mais gente? Eu acho que o grande desafio é esse. Pega uma fábrica aqui em Blumenau, uma fábrica, por exemplo, de uma malharia, vamos lá, que é muito comum aqui na nossa região. Acho que o grande desafio é esse, né, Renata? A gente teve um comércio de Porto Alegre com a gente no piloto, mas enfim, depois ele alagou, ele acabou saindo do piloto. Mas o que eles fizeram, né? Eles ficavam abertos 5 vezes por semana e eles fizeram escala. Então, uma parte do time tirava a sexta, outra parte tirava a segunda, e os colaboradores todos tinham a semana de 4 dias, mas com escalas. Eles perceberam que, de fato, muitas coisas dá para atender, é preciso mudar algumas coisas, como colaboração. Então, se a pessoa não está, como é que eu sei o que ela está fazendo, a informação que ela tem? Então, esse modelo que a gente hoje atua é muito competitivo, né? A gente precisa de todo mundo e as pessoas estão muito separadas no trabalho. Então, a gente começa a criar uma rede mais de colaboração.
O que a gente viu também em Portugal, por exemplo, que tem hospitais no piloto da semana de 4 dias, eles de fato contrataram mais pessoas, mas acabou reduzindo um custo que muitas vezes é invisível. Então, o custo de turnover, né, das pessoas que saem da empresa, e aí tem o custo de aquisição de um novo funcionário, o custo das altas licenças médicas, né? Então, quando a gente vê hoje saúde mental é um problema, é um grande afastamento, e isso muitas vezes é invisível. O custo de faltas também, né? Ou pessoas que vão, de repente, um dia da semana vão ao médico ou fazer coisas que são essenciais, né? Quando a gente começa a fazer a semana de 4 dias, a pessoa concentra nos 4 dias com muito mais foco, sem faltar, com muito mais saúde mental e bem-estar, né? Sem ter aí um afastamento, e isso acaba compensando muitas vezes esse investimento em outros funcionários, né? Essa é uma possibilidade. A outra é a gente entender que a gente é improdutivo hoje, né? A gente vê aí índice de produtividade, as pessoas perdem muito tempo, a gente tem muitas distrações, tem muita falha na comunicação, tem muito retrabalho. Então, seria a gente tentar trazer mais eficiência e produtividade para o trabalhador em 4 dias, né, a ponto de compensar a gente não precisar de mais pessoas ou até poder fechar um dia, de repente mudar a escala também da empresa. Eu acho que a gente também vive uma sociedade, se a gente for pensar um cabeleireiro muitas vezes está aberto 6 vezes por semana. Será que precisa? Será que a gente como sociedade também não pode se adaptar e de repente segunda-feira você não faz à mão e faz na terça e aí eles não perderiam na receita? Então são adaptações e justamente o piloto, o teste, eu acho que é importante para a gente entender que não é só virar a chave e falar amanhã dá para mudar tudo. É possível fazer, mas é preciso estudos e é preciso experimentos para a gente entender o que é bom. Pois é, Renata, você comentou nessa questão da cultura. Eu acho que a cultura, caso se aprove alguma coisa nesse sentido, tem que mudar bastante. Eu vou dar um exemplo. Você vai para um país que a gente sempre, principalmente aqui na nossa região, que a gente sempre toma como exemplo a Alemanha. A Alemanha, domingo, não abre absolutamente nada. Se você quer fazer compra, quer fazer um churrasquinho lá de domingo, você vai no sábado comprar, porque domingo não abre mercado na Alemanha. Nós éramos assim, Nós éramos assim. Agora, vamos lá, culturalmente, o mercado aqui na nossa região, pelo menos, está toda vida lotado no domingo, entendeu? Então, assim, acho que as pessoas também têm que mudar a forma como elas veem o trabalho do outro, não só o seu, né, Renata? Eu acho que é isso. A gente pensa, né? Quero hoje uma coisa, quero que esteja tudo aberto para mim, disponível. E de fato, a gente vê outros países que as pessoas se adaptam, né? Então, o cabeleireiro não tem segunda, eu vou na terça e tá tudo bem. Ou de repente, domingo não tem o comércio, então eu já comprei as coisas na sexta, no sábado. Então, eu acho que é uma adaptação de que a gente não precisa ter tudo disponível 24 horas. A gente criou uma sociedade de 24 horas de conexão e a gente tem adoecido. Não tem sido bom, né? Não só para o trabalhador dos 6 dias da semana, mas para a gente como sociedade, esse lugar dessa cultura agitada, a gente vê que nunca foi tão ansiosa, e o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, a gente deveria olhar para isso como uma oportunidade de saúde mental para todos nós, para a gente como sociedade, e fazer adaptações, né? Todo mundo pode se adaptar um pouco para que seja melhor para todos. Eu acho que o momento do mundo justamente pede isso. Como é que a gente faz um momento de ganha-ganha? Que seja bom para as pessoas, que seja bom para as empresas, que seja bom para a gente como sociedade. Então, de fato, tem uma mudança de mentalidade e a gente vê os países nórdicos, a Europa já num outro ritmo mais lento, né? E a saúde mental, de alguma forma, lá melhor. Porque esse preço, né, quando a gente perde a saúde mental, esse preço é muito caro. Se a gente não olhar para isso, a gente vai pagar um preço ainda maior do que já está sendo pago. E aí entra também uma preocupação, que é óbvio, não, a gente tem sim que olhar para os dois lados, tem que ser uma relação ganha-ganha. Uma empresa não pode ter prejuízo, porque senão ela fecha e daí todo mundo vai ficar desempregado, né? Então a gente tem que olhar para esses dois lados. E outra preocupação também, Renata, é, por exemplo, assim, essa questão de não redução dos salários. Tem que ter a meta, tem que ter algo muito bem estipulado em relação a isso, para não reduzir a produção, aproveitar esse tempo ocioso que a gente acaba sendo menos produtivo, porque se reduzir o salário, ou ainda que não reduz o salário, mas o brasileiro é tipo assim, eu tenho mais um dia, eu vou arranjar mais um emprego. E aí o que ele faz? Ele trabalha 7x7. E aí também é um grande problema, né? Tem que ter esse outro cuidado. Será que você de fato está usando bem essa tua folga aí, que a ideia é cuidar da sua saúde?
A gente viu, de fato, o que a gente pensa precisa estudos, né? Então, realmente, a economia ela é muito importante, precisa da sustentabilidade dos negócios. Não adianta falar vamos mudar e prejudicar a empresa. Eu acho que tem que ser um olhar de que dá para fazer de outra forma. E, claro, a empresa também tem que pensar o que que eu consigo abrir mão, o que que dá para mudar, porque talvez a gente tenha que começar a pensar realmente no ganha-ganha, que talvez alguém tenha que ceder um pouco. Então, acho que esse é um ponto importante. O que a gente viu no piloto aqui no Brasil é que muitas vezes a pessoa que tem esse dia, esse terceiro dia de folga, ela tem culpa no começo, porque a gente criou também essa mentalidade de que eu tenho que produzir, eu tenho que ser workaholic, a gente acredita nisso. E quando vê, a gente está adoecendo muito mais do que produzindo. Então está na hora talvez da gente tirar essa culpa, entender que o workaholic, quando a gente olha a neurociência, não é produtivo, né? Ele está chegando na exaustão, e a gente como sociedade talvez tenha que rever métricas de produtividade. Hoje a gente pensa muito em horas trabalhadas, o que não me diz nada, principalmente num trabalho de conhecimento, num trabalho Verdade. intelectual. Eu posso ficar 10 horas na frente do computador e não fazer nada, posso ficar 30 minutos e ser super produtiva. Então, talvez tenha que ser um momento de rever tudo isso, porque hoje os dados mostram que das 8 horas trabalhadas num trabalho intelectual, a gente produz menos do que 3 horas coisas relevantes. A Uhum. gente perde muito tempo em muita reunião, muita comunicação, processos que são burocráticos, né, e que poderiam ser automatizados. Então, eu acho que é um momento do mundo de justamente entender, olha, o mundo do trabalho não está bom, não está bom para as empresas também, não estou falando só do trabalhador, né, estou falando de todo mundo. As empresas estão perdendo eficiência, produtividade, as pessoas estão faltando, estão adoecendo, e como você falou, o custo é caro, né? Hoje o burnout custa 322 bilhões de dólares para a economia global. Então tá na hora da gente fazer mudanças para que a gente tenha a sustentabilidade humana, para ter a sustentabilidade dos negócios. Acredito muito nisso, mas de fato precisa começar por uma mudança de mentalidade. E, Renato, eu acho que, ouvindo o que você está comentando e prestando atenção aqui, o que me parece é o seguinte, sem muito radicalismo. É o estudo, é conversa, é o ganha-ganha que tem que ter, o perde-perde também que vai acabar acontecendo. Alguém vai perder aqui, alguém vai perder lá, alguém vai ganhar aqui, alguém vai ganhar lá. Mas sem que ninguém perca, porque, vamos lá, o empresário ele não quer perder, o funcionário ele também não quer. Eu acho que ali é uma questão de conversa, né, Renata? Esses estudos têm que acontecer, mas sem radicalismo, né? Eu acho que é chegar talvez no meio do caminho, né? Eu acho que a gente tem que entender que no final, como é que a gente mantém os negócios prosperando, que é o que a gente vive hoje, né, como sociedade, mas num capitalismo mais consciente, então que seja bom para as pessoas, porque se a gente fizer algo radical, pode ser que aumente a informalidade, né? Pode ser que os colaboradores percam aí até benefícios. Então tá na hora da gente fazer estudos, mudanças e chegar num lugar que seja positivo, porque hoje, de fato, as pessoas estão adoecendo. A gente vive aí o país, segundo país em síndrome de burnout, o primeiro em depressão, o quinto em depressão, o primeiro em ansiedade, uma sociedade hiper solitária. As pessoas estão adoecendo e a gente ainda pensa no Brasil, a gente não tem nem as necessidades básicas atendidas. Então, você fala numa pessoa de uma escala de 6 por 1, ela muitas vezes passa a vida inteira só trânsito, chega em casa, dorme, não tem tempo nenhum de socializar, o que acaba impactando nela como pessoa, né? E a gente como sociedade. Então a gente precisa assim chegar num lugar, eu acho que sem radicalismo, mas vai precisar questionar e vai precisar mudar o status quo, porque o mundo do jeito que está, ele é insustentável. Então É, acho que a gente precisa ter esse olhar um pouco mais humano, empático e entender que dá para ser diferente. exatamente. Renata, para a gente encerrar, tem alguma coisa que a gente precisa saber, que tem que ser a ponta dessa discussão, que a gente tem que colocar uma luz em relação a essa discussão do fim da escala 6 por 1, algo que a gente não citou aqui, mas que precisa e é relevante a gente falar? Acho que principalmente entender que quando as pessoas estão bem, elas de fato, elas produzem mais, se engajam mais, são mais motivadas, né? Têm melhores relações, acaba impactando a gente de forma geral na vida. São pessoas que são mais produtivas e frutíferas, se a gente pensar, segundo a OMS, o que é saúde mental. Então, como é que a gente olha que a gente precisa de pessoas bem para ter uma sociedade justa, uma sociedade próspera? Então, eu acho que a mudança ela é essencial e a gente não pode mais fechar os olhos, né? A tecnologia pode nos ajudar muito nessa transformação e não fugirmos dessa evolução tecnológica que está acontecendo. Exatamente, já que a IA está em tudo, né? A gente só fala disso, que ela sirva então para nos dar mais paz, tanto no corpo quanto na mente.
É isso. Obrigada. Renata, obrigada por estar aqui com a gente. Sempre uma honra recebê-la aqui. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Obrigada. Um bom dia. Jornal da Mix. Oferecimento FURB, 60 anos. Universidade nota máxima. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. E Rede Cooper, 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix.